Olá, pessoal, a paz de Deus, tudo bem com vocês? Eu estou bem, com a graça de Deus, espero que estejam todos bem também. Pessoal, hoje, dia 30, né, de junho, vim trazer o resumo de vendas do mês de junho. Não teve muitas vendas, esse mês foi bem mais fraco, mas graças a Deus eu tive vendas, tive encomenda, e isso é muito importante também, né? Tô aqui crochetando. Essa aqui é outra encomenda também. Já tenho uma peça já bem adiantada. E tem esse daqui. Esse aqui, pessoal, é um jogo de passadeira. Com a passadeira e 3 tapetes menores. Mas, esse aqui é para outro vídeo, né? Só mostrando para vocês, crochetando. E tomando um chimarrão para esquentar do frio. Não tá tão frio, mas a gente toma um chimarrão do mesmo jeito, né? E vim trazer aqui, pessoal, o resumo de vendas para inspirar vocês, mostrar para vocês que nem todos os meses, né, tem grandes vendas, nem todos os meses a gente consegue ter o mesmo rendimento, às vezes, de um outro mês que vendeu bem mais. Mas nem por isso a gente deve desistir e nem por isso também desanimar. Às vezes a gente desanima, mas também não é motivo para desistir. Esse mês, pessoal, eu tive, deixa eu ver, contando aqui uma venda de um kit, né, de panos de prato. Então, daí, um kit com 7 panos de prato, mas vou contar como um kit, né? Então, tivemos 6 vendas esse mês. Foi bem menor, bem menos do que o mês passado, mas tivemos vendas e glória a Deus por isso. Esse mês, pessoal, vou estar olhando para baixo, porque eu tô na minha colinha aqui. Como vocês sabem, já falei em outros vídeos, né? Eu falo bastante em divulgação. Mas, graças a Deus, tivemos uma cliente nova esse mês. Fiquei muito feliz, porque as clientes que a gente já tem, né? É uma bênção, que Deus abençoe grandemente cada uma, mas a gente também fica muito feliz com as clientes novas também, né? Mais uma pessoa conhecendo o nosso trabalho, mais uma pessoa que, graças a Deus, gostou do meu trabalho. Isso é muito importante, fico muito feliz por isso. E vamos às vendas. Aqui, pessoal, primeiro de tudo, eu marquei, como eu falei para vocês, né, o mês passado, para não vendo fiado, não tô vendendo fiado mais. As vendas, então, por causa dessa transição, acabou que, de certa forma, inibindo um pouco também as vendas. Acredito que seja uma fase, né? Sempre quando a gente muda de alguma coisa, tem aquele período de adaptação, né? Então, acredito que isso influencia também, né? Mas vamos indo, né? Assim a gente vai se adaptando, os clientes também vão se adaptando, né? E quando vê, tudo se ajeita. Aqui, pessoal, eu vi começar as vendas com a toalhinha amarela com vermelho que eu mostrei para vocês. Já saiu o vlog dela aqui, que era para minha cunhada. Então, fiz aquela toalhinha no fio Anne e na linha Anne. Então, foi só para ela mesmo, porque eu não trabalho com essa linha. Mas, fiz essa toalhinha para ela, no valor de R$ 40. Vendi o kit de panos de prato, 7 panos de prato. Eu vendi para minha sogra. Então, daí eu fiz um valor melhor também. Vendi a R$ 10. Aqui, pessoal, eu vendo meus panos de prato ainda, ele tá no valor de R$ 12. Mas como era para minha sogra, né? Então, daí eu fiz a R$ 10 cada pano. No valor de R$ 70 o kit. Vendi um jogo de banheiro nos tons de azul, que foi daquela coleção que eu tô terminando, né? Que já fiz o quarto. Ele foi se não tiver enganado, foi o primeiro que foi vendido. No valor de R$ 120.
Dessas peças que eu tô falando, pessoal, eu vou deixando a fotinha deles aqui, tá? Pra vocês ir lembrando qual que é. Vendi também um chaveiro de bonequinha, toda vermelha, no valor de R$ 35. E vendi um jogo de banheiro nos tons de verde. Esse jogo de banheiro, pessoal, é para essa cliente nova, que eu acredito que ela tenha assistido o vídeo que eu fiz, acho que foi o segundo jogo, eu fiz nos tons de verde, e daí eu tinha comentado que eu já tinha feito um jogo nos tons de verde, coloquei a fotinha do jogo que eu já tinha feito há um tempo atrás. E essa foto que a cliente viu e quis um jogo desse que eu já tinha feito antes. Daí surgiu a encomenda, né? Então, daí eu fiz esse jogo para ela, nos tons de verde. Cobrei o valor de R$ 120. E essa mesma cliente que encomendou esse jogo aqui. O total das vendas desse mês, pessoal, foi de R$ 393. Foi menos do que o mês passado, mas louvo e glorifico a Deus por cada venda, por cada trabalho concluído, por tudo, por cada compra, né? Que tudo começa pela compra e Deus nos dando sabedoria para comprar, para produzir e no tempo certo Deus prepara a cliente também. Então, fiquei muito feliz dessas vendas. Não foram vendas assim, muitas vendas, mas acredito que um dos fatores é a divulgação, né? Que eu falho bastante. Outra situação que pode ter acarretado na diminuição de vendas é essa migração, né? Da forma de pagamento. E eu achei melhor, pessoal. Eu sei que é uma fase um pouco delicada que a gente passa, né? Essa transição, mas eu achei super necessário, né? Porque eu trabalhava bastante, né? E até pegar a entrada em casos de encomenda. Porque eu já tive casos de a cliente encomendar um jogo de tapete, eu não peguei a entrada. Depois que eu tava terminando o jogo, ela falou: eu não vou poder ficar esse mês, mas daí o mês que vem eu fico. Esse mês que vem eu fico, acabou que o jogo de tapete fez aniversário comigo, e cada vez que eu postava ele para venda, ela reclamava porque eu tava colocando o tapete dela para venda, que o mês que vem ela ia pegar. E acabou que nisso ela pegou o tapete, mas depois de um ano que ela tinha encomendado. Então, daí, por isso, eu achei necessário, né, ir me adaptando a essa forma de pagamento, né, e essa forma de entrada para daí começar o trabalho. Porque daí eu sei que o cliente realmente quer, né. E é uma forma que também ajuda a cliente, que daí acaba que ficando em 2 vezes para ela pagar, né. Ou é na pronta entrega, né, que é daí, no caso, à vista. Eu tenho que ver a minha maquininha de cartão, porque a maioria prefere pagar no Pix, né? Por causa da taxa da maquininha. Então, faz tempo que eu não uso ela, a maioria das vendas é quase só pelo Pix. Então, vou ter que dar uma olhada na minha maquininha. Mas, ou é maquininha, ou é no Pix, ou é à vista. E, caso de encomenda, pegando a entrada. Isso tá facilitando bastante nessa questão, né? De às vezes encomendar e não pegar. Já teve casos também, né? De encomendar e daí às vezes sair do serviço e não pegar mais. Acabei que fiquei com a peça parada. Então, são tudo fatos assim que acontecem, que eu não reclamo, pessoal, porque tudo é aprendizado. Às vezes a gente fica com vergonha de cobrar adiantado, né? Porque eu não sou uma pessoa muito corajosa nem para cobrar depois, atrasado, que tirar adiantado. Mas se faz necessário, porque você vai comprar o material, geralmente você tem que pagar adiantado para você ter os materiais, né? Então, daí, devido a essas situações, eu tô
migrando, né, para essa forma de pagamento. E daí acaba que, de certa forma, sim, acarretando em, às vezes, a cliente pensar um pouquinho, eu quero, mas agora não posso, e fica por isso. Eu fiz me atrapalhei tudo. Fiz alguns orçamentos, mas quando falei na questão do pagamento, do adiantamento, a cliente falou, não tô sem dinheiro, não vou poder dar entrada agora. Eu falei, então, a hora que puder, né, estamos aqui. Mas a gente tem que ser firme nessa parte. Dou graças a Deus pela questão de eu não assim, viver só do crochê, que a minha renda principal ainda é a CLT, né? Então, não tenho, assim, necessidade extrema, assim, de aceitar, assim, porque, de certa forma, fica uma situação um pouco delicada, pessoal, porque se aceita fazer sem entrada, pode correr o risco de gastar o dinheiro que tem e acabar que a pessoa não ficando com a peça depois. E que já aconteceu várias vezes comigo. Então, de certa forma, chega um ponto em que a gente tem que se obrigar a arriscar e ver no que dá. Arriscar e entregar nas mãos de Deus. O que for para ser, Deus prepara, né? Então, daí, por isso, tive vários orçamentos, no fio de seda também, que não estou fazendo peças grandes, só algumas exceções, bem exceções mesmo, que eu faço, mas devido à forma de pagamento, a questão da encomenda, acabou que não deu certo, teve outras situações parecidas, então eu não percebi, né, que afetou um pouquinho, sim, nas vendas. Mas se for para uma situação, uma dor de cabeça futura, em algum momento a gente tem que arriscar e adaptar, né? E esse momento chegou, pelo menos aqui para mim. Chegou esse momento de arriscar. Vamos ver. É arriscar, vamos entregar na mão de Deus, fazer a nossa parte, né? Fazer nosso trabalho. E entregar nas mãos de Deus. Graças a Deus, essa cliente nova que Deus preparou agora nessa semana. Graças a Deus gostou do meu trabalho, já pediu outro jogo e disse que terminando esse jogo de cozinha vai pedir mais um jogo de banheiro. Então, é um motivo de eu ficar muito feliz. E clientes novas agora vão se adaptando, né? Já vão conhecer somente essas formas de pagamento, né? Isso facilita bastante também, porque muitas das vezes a gente acaba acostumando nossos clientes, né? E, de certa forma, a gente se acostuma também. Mas daí tem esses detalhes que daí fica uma situação difícil para cobrar, mas também fica uma situação difícil para perder também, porque a gente, que nem como vocês podem ver, né? Estou investindo para construir meu ateliê. Então, em algum momento eu ia ter que fazer essa mudança aqui. E chegou a hora. E a gente vê que dá uma diminuída. Algumas clientes estranham, algumas clientes ainda não confiam, né? A gente não pode tirar razão, porque talvez se fosse a gente, talvez a gente pensasse duas vezes. Mas com o tempo, né? O tempo, Deus é dono do tempo e no tempo certo, Deus faz todas as coisas. E estamos esperando nisso daí. Esse mês não foi assim, o mês passado o mês atrasado foi melhor. Mês passado já não foi tanto assim, e esse mês foi menos ainda. Mas, graças a Deus, tive vendas, graças a Deus, tive clientes novas. Graças a Deus também, dessa cliente, uma cunhada dela já viu, já gostou também. Então, quem sabe aí, mais uma futura nova cliente. Então, a gente vai expandindo assim, né? Essa é eu acredito que ela tenha vindo pelo vídeo, mas nós estamos conversando pelo
Facebook. Então, eu achei muito importante também, porque eu quase não tenho muitas vendas, nem muito contato também, né? Pelo Facebook, porque eu não fico muito tempo assim, no Facebook, fico mais no WhatsApp, né? E no YouTube. Então, Facebook, Instagram, eu quase não fico, porque não consigo mesmo, não tem como. Mas eu tô divulgando mais ainda, um pouquinho mais no Instagram, mas vamos ver até onde vamos chegar, né? Se Deus quiser, vamos chegar um pouquinho mais longe e tudo tá no tempo de Deus, né? Mas essas foi as vendas desse mês. Espero que tenha inspirado vocês nas vendas e espero também, pessoal, que mostre um pouco para vocês que às vezes tá ruim, mas teve vendas, graças a Deus. Não teve assim tão boas vendas como a gente gostaria, mas tivemos vendas. E mesmo que não tivesse, se temos peças produzidas, se estamos fazendo a nossa parte, na hora certa Deus faz a parte dele. Se não fez ainda, é porque não era a hora ainda. Mas o que não podemos é desanimar nunca. Desistir, nem pensar. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. E se gostaram, deixa um joinha aí pra nós, ajuda bastante. Vou continuar meu crochêzinho aqui. Tenho que gravar o início dele ainda. E tenho outros projetos ali, mas vai ser para um outro vídeo, tá bom? Até o próximo, pessoal. Fiquem todos com Deus.